Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Cristo esteja na sua vida, na tua casa. Mais uma vez nós somos aí convidados a refletir esse tema do mês, que traz como um tema principal, que nós podemos falar assim, o uso do celular. É claro que o celular é muito importante na nossa vida, nos dias de hoje, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos sociais. Praticamente o computador foi deixado de lado e praticamente nós colocamos o celular substituindo tudo isso. Com a sua tecnologia, com o seu desempenho, ele se tornou, faz parte da nossa vida. Só que como o próprio Cristo falava, né, para os fariseus e repete para nós também nesse dia de hoje, o sábado ele foi feito para o ser humano e não o ser humano para o sábado. Ou seja, o celular ele foi feito para nos servir e não nós sermos escravos dele. Porque quando isso acontece, aí nós adoecemos. Aí ele começa a prejudicar a nossa vida. O celular em si, é claro, ele é bom. O problema é o uso indevido do mesmo. E o nosso texto ele traz aí a princípio dizendo o seguinte: as pessoas elas dormem com o celular. E é claro que acorda com ele. Quem nunca passou por isso, né? Só que nós temos um problema que não é bom, que acaba afetando a nossa saúde. De uma forma prática, de uma forma direta, a gente sabe muito bem que o celular, ele é, como eu disse, um computador, uma tecnologia surpreendente que está ali dentro desse pequeno aparelho, né? A sua forma física é pequena, mas ela tem uma vida, milhões de processamentos ali dentro. Então o celular, ele acaba criando, pelas suas descargas elétricas, um campo magnético. Normal e tranquilo isso aí, porque faz parte. É uma vida, digamos ali, uma inteligência artificial, uma vida eletrônica, que tem os seus processos, que tem a sua inteligência, né? Então esse organismo todo ali, ele acaba criando um campo magnético, um ponto. Um outro ponto, a nossa cabeça, ela tem milhões de processamentos que a gente fala de sinapse, né? É uma célula comunicando com a outra, então nessa sinapse, né, nessa comunicação dessas células, nós criamos também na nossa cabeça um campo magnético, são descargas elétricas também. Então o que não dá certo? Quando geralmente a gente dorme com o celular na cabeceira da cama ou mesmo no quarto. Quando a gente vai dormir, essa nossa atividade física, a tendência é claro, ela vai abaixar. Ela vai dar uma desligada, digamos assim, né? Então aquele campo magnético, ele vai estar em repouso. Ao contrário do celular, que ele não desliga. Antigamente, a gente lembra muito bem que o celular, ele acabava a bateria, né? E morria, digamos assim. Tinha que ligar novamente para ele poder voltar ao seu processo. Hoje em dia não. Os nossos celulares, eles ficam ligados o dia inteiro, a noite inteira. E eles vão sempre recebendo informações, é um e-mail, é uma mensagem na parte aí da internet, né? Então ele não para, aquele campo magnético vai estar sempre ligado. Então veja só, quando nós dormimos, o campo magnético nosso, ele entra em repouso, mas o outro está ligado. O que vai acontecer? Um campo magnético com o outro, ele vai acabar despertando, entrando em conexão, digamos assim, com o nosso campo magnético. Então, quando isso acontece, nós vamos ter um sono de não muito, de uma qualidade ruim. Por quê? Porque nós não estamos completamente desligados. É claro que a gente não tem consciência disso, né? A gente não consegue enxergar esse campo magnético, mas ele existe e ele atrapalha quando ele não consegue entrar nesse repouso, porque ele está sendo estimulado por um outro campo magnético. Então, digamos assim, ele vai ficar mais ou menos ali acordado também. Então isso atrapalha, prejudica o nosso sono. Um primeiro ponto que nós podemos então estar destacando é que o celular, dormir com ele, dormir na cabeceira, ele não faz bem para a nossa saúde. Ah, mas é pouquinho. É um pouquinho hoje, é um pouquinho amanhã. Quando você vai ver, está tendo um distúrbio aí do sono e outras coisas que agravam também, quando a gente não consegue dormir aí direito, né?
Outra coisa também importante que nós temos em relação ao celular é em relação ao uso dele para as nossas crianças, né? A gente vê o pai e a mãe tendo seus filhos, bonitinho, legal, né? Só que, de repente, vai sair, vai num restaurante, por exemplo. A criança, se você não tiver aquele parquinho lá no restaurante, no local, eles botam fogo, né? Mas hoje, geralmente, não tem o parquinho, e eles não botam fogo por quê? Chegou, sentou, entrega o celular para a criança, o tablet para a criança fica lá, né, intertida, aprendendo, né? Então, assim, isso é muito prejudicial para as nossas crianças. Há estudos que apontam que a criança ela não deveria ter acesso aos celulares, a essa rede toda, essa gama toda. Por quê? Porque gera vício. É como se fosse uma cocaína eletrônica, né? O corpo vicia, a mente vicia com aquele processo todo. Isso prejudica o desenvolvimento motor da criança. Ela vai ficar lá naquele celular, naquele aparelho, a coluna, a parte física também, com esse movimento, né? Não vai fazer bem para esse desenvolvimento físico, motor da criança. O desenvolvimento psíquico dela também vai ser afetado. Quantas crianças que estão desenvolvendo cada vez mais aí uma ansiedade precoce, e cada vez mais, por quê? O uso indevido do celular, os joguinhos que acaba viciando, sem falar na rede que se abre de repente para uma pedofilia, porque o pai e a mãe que entregam o celular para a criança, eles não acompanham geralmente. O que a criança está fazendo, para onde que está indo. Ah, mas é só um desenho inocente. Os desenhos hoje em dia não são mais inocentes, né? Eles falam de tudo, inclusive de morte, de matar e por aí vai. Então nós temos que tomar cuidado com esse uso indevido das crianças. Eu não sei, de repente, ter um certo contato, mas não ter, como nós adultos temos no celular. Então, esses estudos, né, eles apontam que deveria ser a criança usar um celular a partir dos 12, 13, 14 anos por aí. Imagina só, como eu já falei em outros vídeos também, se o nosso cérebro ele cresce, ele se forma, digamos, até os 24, 25 anos, imagina a criança, um estrago que faz um celular para ela. A gente tem a mania de falar, ou a gente ouve muito, essas crianças já nascem conectadas, já sabem tudo, né? De jeito nenhum, justamente ao contrário. A criança, ela recebe muita informação, mas isso não quer dizer que ela está desenvolvendo a inteligência dela, emocional, o relacionamento social. Pelo contrário, a criança ficando cada vez mais introvertida. E nesse estar introvertida vem as doenças, né? A saúde mental decai, inclusive no caso a ansiedade é uma delas. Então nós temos que tomar cuidado com essa droga eletrônica que não faz bem para as nossas crianças. Como eu digo, quem é pai, quem é mãe, que assumam as suas crias. Não adianta, eu estou cansado, cheguei do trabalho, estou exausto. O moleque quer brincar de bola, não quer atenção. Vai brincar de bola, vai conversar com ele. Você não quis ter filho? Então cuida direito, que a responsabilidade é sua. Que um dia, é claro, Deus vai cobrar de você essa responsabilidade. Não joga isso para o celular, para o tablet, né? Ele não vai substituir a presença amorosa, física, a correção, a educação que o pai e a mãe pode dar. Mas eu estou exausto, eu estou cansado, estou cansada. Arrume tempo para descansar. Mas é primordial os pais ajudarem as crianças a se desenvolverem na sua educação, a se desenvolverem enquanto seres humanos, né? Pensantes, críticos, que atuam de uma forma adequada. E qual que é essa forma adequada? Não estar viciada e essa formação que a gente vê hoje em dia, que gera uma juventude, aí, um pessoal totalmente com esse vazio interior, né? Então, o uso do celular, ele é prejudicial às nossas crianças. Tanto que no Vale do Silício,
que corresponde lá no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, né? É um lugar, é uma região ali onde tem várias cidades. Praticamente considerada o berço da tecnologia, onde nós encontramos o Google, o Facebook, a Apple, a Microsoft, né? Então é uma região praticamente dominada pela tecnologia. É o berço dessa tecnologia, dessa sabedoria, né? Dessa inteligência artificial. Tudo se desenvolve praticamente a partir dali. É interessante que as escolas nessas cidades, a maioria delas pelo menos, eles não usam a rede Wi-Fi, a internet na educação das suas crianças. E a gente se pergunta, mas por que, já que a tecnologia está ali, eles têm à disposição deles, por que essa tecnologia ela não é usada no estudo, na formação das crianças? Por que será? O que eles estudam lá? Eles estudam da forma, digamos, arcaica, né? Diante da tecnologia. Eles querem desenvolver o quê? As habilidades motoras, a parte lúdica da criança, é brincar, desenvolver a parte da arte. Então, a cultura que nós temos, que nós conhecemos, da forma arcaica, digamos, né? É esse tipo de incentivo que essas escolas elas dão. E elas não usam a tecnologia delas para poder interferir na educação dessas crianças. E a gente tem que pensar, por que então que essas pessoas que estão lá no berço da tecnologia, eles não usam a tecnologia com suas crianças? Por que será? Isso vai ter um efeito a médio, a longo prazo, devastador nas nossas crianças. E nós que somos um país aí pobre, né? Não sei se usa a expressão ainda de terceiro mundo ou mais ainda, né? A gente insiste de repente em dar os nossos celulares, tablets, a internet, a rede para as nossas crianças, para que elas se conectem. Então a intenção dessas escolas é desenvolver crianças criativas que consigam ter habilidades em decidir, em discernir, que é o que nós não estamos tendo hoje em dia. É uma gama de jovens, essa molecada que está entrando aí, que não consegue ter uma opinião própria, que não consegue se decidir, um descontrole emocional muito grande, se fecha em si mesmo, no seu mundinho, se fecha no celular. Não é à toa também que essa onda do suicídio está aumentando cada vez mais em todo mundo, mas principalmente entre os jovens. Então, o uso inadequado do celular acaba aí nos prejudicando, né? Então, nós temos que tomar cuidado, porque, mais uma vez repetindo, aqueles que são detentores dessa sabedoria, dessa tecnologia, não usa essa tecnologia na formação das crianças. Eu lembro quando eu era criança, a gente ia para a roça. É claro que eu não trabalhava na roça, né? Com todo respeito para quem trabalha, que é um trabalho muito árduo, não é fácil. E eu lembro que em intervalos de tomar um café, tomar uma água, eu brincando, minhas irmãs vinham e contavam histórias para mim, histórias de princesas, de reinados, né? E aquela parte na minha imaginação voava. Então, assim, essa parte lúdica que é preciso, da criatividade, da invenção, da imaginação, hoje em dia a gente não se vê mais. Eu estava conversando com uma professora e ela me falava o tanto que é triste. Você pergunta para uma criança um conto de fadas, eles não sabem o que é isso. Então, assim, essa questão lúdica, o brincar, o tocar o outro, o brigar também faz parte das nossas crianças, está perdendo esse contato todo, né? Então, a gente vai percebendo o quanto é prejudicial o uso do celular para as nossas crianças. Pai e mãe, tomem cuidado. E aí a gente poderia também se perguntar, né? Qual que é a dificuldade que o pai e a mãe têm de desvincular esse celular da vida das crianças? Por que será? Porque nós estamos também aí viciados, né? Quanto pai e mãe que não desgruda do celular, que dorme com o celular. Se eu, enquanto pai e mãe, eu não consigo desgrudar, viver sem o celular, imagina a criança que está ali do meu lado. Como que eu vou cobrar dela? Como que eu vou educar se eu não consigo
desgrudar, né? Se eu tenho esse vício comigo mesmo. Então é preciso fazer um detox aí, não só da alimentação, tomando um suco que possa me tirar as minhas impurezas internas, mas principalmente também esse detox da nossa mente, do nosso celular. Então, se eu quero educar o meu filho a não usar o celular e futuramente não ser dependente, como que eu posso estar aí sendo dependente, né? Então, nós temos que tomar cuidado. E para terminar, é interessante também que lá fora, nessas escolas que eu estava falando, no Vale do Silício, a preocupação dele é que as crianças possam desenvolver habilidades em decisões, em concentração. É isso que eles querem. Eles não estão interessados que a criança possa manipular perfeitamente um iPad, um iPhone. Não, cada coisa no seu tempo. Então que a gente tome cuidado, né, com o uso indevido dos nossos celulares. Ele é prejudicial sim para as nossas crianças, principalmente. Se eu quero ter filho, que eu eduque conforme tem que ser educado, com a presença, com amor, estando junto para estar educando e não terceirizando nas mãos do celular e toda essa rede que ela carrega também de muita perversidade, pedofilia, né? Então a gente tem que ficar atento a tudo isso. Eu espero ter colaborado mais um pouco aí nessa nossa reflexão, e a gente precisa tomar uma decisão em mudar a nossa postura no uso do celular. Não é amanhã, é hoje, é agora, o quanto antes que seja tarde para nós e para a nossa família. Que Deus abençoe a todos vocês, fiquem em paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.